Oi! Caiu. Vamos voltando. Oi, oi, oi. Caiu, gente. Oi, Isabel. Mas eu consegui salvar a primeira parte. Tá salva. Só perdi onde eu estava. Sim, acho que eu já me reencontrei. Caiu, gente. Vamos lá, a gente cai e volta. Oi, Jéssica. Né? Então, voltando lá. Estava na parte... Os últimos comentários não deu pra eu ler, gente. Mas ficou salvo lá a primeira parte. Então, aí, quando você está no seu momento funcional, você não se identifica, né? No espectro. Mas, quando você está nas suas dificuldades... Opa, a minha cadeira me empurrando para trás de novo. Daí, eu estava na parte do amigo invisível de trabalho e faculdade. Aí aquele desespero, né? Aí você fala, oh meu Deus, isso de novo, não vou, vamos participar, né? E aí você começa a perceber o seu conflito, a sua ambivalência social. Cara, que aí começa o raciocínio, tá? Da dificuldade social. Eu tenho que ir porque pega mal se eu não for, todo mundo vai participar. Eu vou ficar isolado dos colegas, seja da faculdade, do trabalho, do que for. Eu tenho que ir. Mas aí você começa a pensar o que vai ter lá. E você fala, nossa senhora, mas aí tem que conversar com as pessoas. Aí o fulano vai estar naquele grupinho, eu vou chegar, aí eu vou ficar meio deslocado, aí eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar. E aí, né, quando eu penso nisso, eu decido, não vou. Aí tá decidido, não vou, mas daqui a pouco, não, mas eu tenho que ir e tal, e pode ser bom, e não. Sabe essa ambivalência, esse conflito? Gente, isso é exaustivo, Eu comentei, não, pois é, Silmara, minha cadeira, sabe que é que eu fico balançando ela, aí o pininho que segura vai sair, de repente ele me leva pra trás. Daí, você, nesse conflito vou, não vou, isso gera um estresse muito grande, né? Eu contei para vocês que eu tô fazendo um monitoramento, né, das frequências cardíacas, enfim, nível de estresse, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Outro momento eu falo disso para vocês. Então, eu acordo e já faço a minha medição. Então, ele mostra o nível do estresse, o quanto eu consegui me recuperar do dia anterior e tal. E aí, eu passei por um conflito social de vou, não vou, de almoço de fim de semana. A minha leitura no outro dia, assim, o meu estresse foi muito danoso, em função dessa ansiedade prévia de eu sei que eu tenho que ir, mas eu não quero ir porque eu sei como é que vai ser, eu vou me aborrecer, vai ser chato, e vou, não vou, nisso eu já me irritei, já fico indisponível para as relações, resolvo ir. No dia resolvo ir, mas vou de mau humor, vou irritada, vou contrariada, né? E chega lá com cara de poucos amigos. A probabilidade das pessoas se sentirem convidadas a interagir comigo é pouca, né? Porque eu tô com uma cara horrível. Vocês verem essa cara sorridente aqui, né? Não, gente, é cara de emburrada mesmo, tá? E quem olha de longe acha antipática, ok? A minha da primeira live ficou mais a minha frequência, né? Aquela primeira live que eu fiz há 2 semanas atrás me causou um estresse muito grande, um desgaste muito grande. Mas como eu tô fazendo meus treinamentos, nessa da semana passada eu fiquei esgotada, fiquei muito cansada, mas não foi tão danoso como na anterior, né? Então, aí você resolve ir pro evento e tal. Quando você tá vivenciando essas situações, é que você começa a perceber. Aí você acha que isso é normal, que isso acontece com todo mundo. Deixa eu te contar que não acontece com todo mundo, não, né? Pode acontecer, sim, com as pessoas de ficar, vou, não vou, ai, nossa, tô cansada, ai, vai ser chato, tal. Porque, assim, na população em geral, a população em geral,
tem características autísticas. É do ser humano, é inerente do ser humano, né? Uns mais, outros menos, é assim. Mas num determinado ponto, essas características, elas têm uma intensidade que elas começam a gerar sofrimento, né? Então, quando a gente pensa em dificuldade social não é só, não tem dificuldade social, eu consigo me articular, eu consigo conversar, se eu chego num lugar, eu vou me esforçar e vou me enturmar, enfim, não tem dificuldade social. Eu vou me esforçar. Como eu vou fazer isso? Que estratégia que eu usei? Que raciocínio que estava por trás daquilo? Aquilo me causou que nível de estresse? Que nível de sofrimento? Então, a gente fala do sofrimento subjetivo, né? E aí, quando você começa a viver esse mal-estar, é que você começa a ver que você tem uma dificuldade. E uma dificuldade é no sentido de não ter estratégias adequadas para se regular ou para aquilo ser extremamente aversivo a você. Ok. Daí, passou, vida que segue, você se envolve na sua vida, tá super funcional e não sou do espectro. Olha como eu falo com os meus amigos. Olha, eu socializo, eu tenho muitos amigos. Eu converso com as pessoas, eu chego nos lugares, eu quero conhecer, que eu não sou autista, não posso ser autista. Até acontecer um negocinho que te desorganiza. Aí vem, você perde o eixo, né? Você tá com seus amigos, não sei o que, tá super ótimo e tal. Ou você tá com seu amigo, ou você está com a sua amiga, você e sua amiga tomando um café. Você e seu amigo tomando um vinho, uma cerveja, só vocês dois. Mas aí chega o amigo do amigo, chega a amiga da amiga. Acabou, não tem mais desenvoltura ali. Né? Agora vai ficar os dois interagindo e você fazendo caras e bocas. Acabou a interação. Acabou o seu momento ali de vinculação com aquela pessoa. Entende? Aí já acabou o processo. Mas aí você fala, não, é porque eu sou ciumenta, né? É um pouquinho mais complicado. Você pode até ser ciumenta em algumas situações. Mas se a gente for avaliar esse ciúme, como é que é isso? Né? Gente, eu não tô lendo, senão eu vou me perder, tá? Só vi o citalopram aqui. Ok, mas vamos lá. Daí, então, o que acontece? Você se auto-identifica no espectro, aí você começa, gente, sou, não sou, não é possível, não sei o quê. Você recebe um diagnóstico oficial, você ainda vai ficar batendo isso na sua cabeça. Mas aí vem um alívio, só que esse momento de reformular tudo da minha vida, ver o que era lá na infância, então quer dizer que quando isso aconteceu lá na infância, já era uma sobrecarga sensorial, já era esse momento de retrospectiva que acontece naturalmente no cérebro, a gente vivencia uma espécie de luto. Quando você está nesse momento, o seu cérebro ele está integrando informações, ele está fazendo um processamento de informações, integrando coisas que você sabe hoje com informações que eram soltas lá no passado e que agora você está ressignificando. Você está criando sinapses ali, você está fazendo associações com áreas diversas no seu cérebro e neurônios diversos. E aí o que acontece? Esse momento de introspecção, o seu organismo entra no estado de que não é hora de agir, não é hora de tomar decisão. Esse é o estado de luto orgânico, tá? Se for perder uma pessoa também vai ser assim, enfim. Quando a gente está processando informação, porque entrou uma informação nova na vida da gente, a gente entra em introspecção. O corpo ele não vai para ação, ele não tem ativação. E isso pode durar uma semana, 2 semanas, 3. Eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas nesse processo. E quando eu fui revivendo essas coisas e lembrando de muitas situações, eu me senti vulnerável. Eu me senti como se a minha máscara tivesse caído e que, na verdade, todo mundo sempre soube como eu era, frágil, e que eles eram generosos comigo, as pessoas que conviviam comigo, eram generosas comigo de pensar assim, nossa, a Gabriela está se esforçando tanto para parecer uma pessoa
autossuficiente, que a gente vai fazer de conta que a gente acredita, mas que no fundo a gente sabe como ela é frágil. Então eu fiquei umas 3 semanas assim nesse estado de me sentir muito vulnerável. Então fiquei muito mais restrita, antissocial, fechada, enfim. Porque eu perdi o eixo de quem eu era. Então eu não sou quem eu pensei que eu era, né? E isso me trouxe um momento assim, sabe? De precisar de cuidado, de não confiar em nada nem ninguém, de não interagir com nada nem ninguém porque parecia estar totalmente na minha cara ali, então, essa fragilidade, enfim. E à medida que eu fui estudando e vivendo as coisas, e cada vez que eu vivia alguma coisa no meu dia a dia e que o meu cérebro associava com as questões do autismo, não, isso é questão sensorial, olha eu já fazendo as minhas dificuldades, as minhas estratégias, tal. Aquilo ali foi me dando força, porque eu fui apareceu uma mensagem aqui, não consegui ler, não sei quem. À medida que eu ia vivendo e falava, então é o sensorial, então olha as estratégias, tal. Eu fui acessando os meus recursos, né? E eu sei que isso tem a ver com o fato de eu trabalhar com isso, de eu ter essas informações ali, e que eu sei que isso não está disponível para todo mundo, né? Então eu fui para minha mente cientista e terapeuta e psicóloga e fui ressignificando aquilo e fui entrando no meu eixo de novo, né? Mas as pessoas passam sim por um processo de luto pós-diagnóstico. Vem uma ressignificação, um alívio, ressignifica as minhas dificuldades. Vem um luto que é natural, parece uma tristeza, mas é porque você está num processo de introspecção para processamento de informação. Respeita esse momento. E depois desse luto, a terceira etapa, gente, é um hiperfoco em autismo. Aí alguém falou, né? Tinha falado na mensagem. Conversar, interagir pra mim já é muito pontual, só se eu estiver interessada mesmo. Pois é, Paty, né? Alguém tinha falado que aí vê autismo em tudo. Então, uma terceira fase que a gente passa pós-diagnóstico é ver autismo em tudo. E aí parece que você se torna o autismo, entende? Eu deixei de ser a Gabriela. Eu deixei de ser a minha história. Eu deixei de ser eu. Eu virei o autismo. Porque é uma forma natural do cérebro processar aquela informação também. É igual a criança quando tá... A criança apreende o mundo, né? Brincando. Então, eu fui brincar com meu sobrinho, ele repete comigo o que os pais dele falam, ele tem 3 anos. Então, na brincadeira, ele vai repetir o que ele vê, né, que é a forma dele introjetar aquele aprendizado. As fases, elas podem ser invertidas. Isso que eu tô falando para vocês, não tô falando de estudos, tá? Eu tô falando sobre minhas vivências e considerações do que eu percebo nas vivências com os pacientes e principalmente na minha. Mas claro que essas fases podem ser invertidas até pelo fato de como foi a busca, né? Então, dependendo da história dessa busca, quando vier o diagnóstico oficial, aquilo ali você já passou por todas as outras etapas, né, Ju? Enfim. Tá, já balancei aqui o suficiente. Bom, peraí. Daí, gente, eu já tô terminando minha linha de raciocínio para poder ver as mensagens, tá? Que aí a gente vai interagindo. E aí, nesse momento, gente, você vira o autismo. E tudo para você é autismo. E aí você... como eu já tinha treino de habilidade de comunicação assertiva, quando eu percebia então que eu estava ativada num evento social, eu falava para as pessoas, né, olha que elegância.
Eu estou começando a ficar com uma sobrecarga. Vocês me dão licença que eu preciso me autorregular. E caço um canto para eu me isolar. Se der, eu vou embora. Entendeu? E aí... Perdi o que eu ia falar. Enfim. Daí é o momento em que você começa a achar que você ficou mais autista do que você era antes do diagnóstico. E isso é muito comum acontecer pós-diagnóstico, né? A gente se torna mais autistas? Não. A gente simplesmente para de criar estratégias para não ser aquilo que a gente achava que era inadequado, né? Então, se eu estou no ambiente e estou desconfortável, eu não vou mais tolerar aquilo. Eu já sei que aquilo não é bom para mim. Eu vou comunicar para o outro, olha, preciso ir, né? Já deu e etc. E me isolo. Ou então nem vou no evento, né? Aprendi frases copiadas para falar para as pessoas, olha, eu adoraria ir. Anota, gente, anota. Convite que vocês não queiram. Poxa, eu fico muito lisonjeada com o convite, adoraria estar presente nesse momento com vocês, mas eu estou num momento particular muito delicado e eu gostaria de me preservar. No outro momento, faço questão de estar. Olha, gente, que coisa elegante! Decorada. Anota, deixa isso salvo e aí você adequa de acordo com a situação. Essa coisa da elegância é interessante. E isso, já falando aqui, em algum momento eu vou fazer uma live sobre camuflagem. A camuflagem, gente, ela não é 100% danosa, não. Ela tem o seu componente evolutivo adequado. Todos nós camuflamos. Pessoas não autistas camuflam. Todo mundo. Que são os mecanismos de adaptação nossos, né? E a camuflagem tem a ver com você aprender comportamentos que você acha interessante e adotar. E tá tudo bem, é um processo de aprendizado. Da mesma forma que você vai fazer uma educação alimentar. Então, assim, como eu não tinha muito... Eu sou muito ríspida muitas vezes na forma de falar. Uma vez eu estava assistindo uma palestra e a única coisa que eu lembro dessa palestra é a pessoa falando assim: como é ser a sua forma mais elegante, né? Como seria a sua versão mais elegante? Vamos ser elegantes no jeito de falar. Cara, e isso assim, não é camuflagem, eu vou fazer esforço para mascarar o meu autismo, não é isso. Isso é um processo de educação. Se eu posso falar de uma forma mais elegante para a pessoa, e aquilo ali entrou na minha mente, né? Tem coisas que a mente da gente se atrai e vira padrão. Pronto, a elegância virou padrão na minha mente, né? Mas nem sempre ela funciona. Quando vem no ímpeto, gente, tem elegância que segura, não. Eu não sou barraqueira, mas eu falo, não. Um não seco com uma cara séria, dá medo. As pessoas no meu trabalho tinham medo de mim. Tá. E aí, depois... como o neurotípico não entenderam, deixa, depois eu leio, já vou ler, gente. Daí, eu já fiz uma live uma vez falando sobre isso. Tem essa fase, então, da gente se ver totalmente autista e da gente se tornar o autismo. Nessa fase, você já está participando de grupos de autistas, tudo que você lê é sobre autismo, tudo que você fala é sobre autismo, você só conversa com pessoas autistas e aí você vira o mundo do autismo. E aí você começa, e isso é perigoso, você começa a fazer referência nós e eles. Nós neurodiversos e eles neurotípicos. Nós e eles. Isso é separativismo. Não gosto dessa postura. Porque neurotípicos são assim. Ser humano. Não vamos separar entre autistas e não autistas. Porque a gente fala tanto que a gente quer ser respeitado na nossa diversidade, e o autista ele vai então vivenciando tanto isso que ele perde a mão e ele passa a desrespeitar
a diversidade do não autista. E aí começa, e isso eu não gosto de consumir, quando eu vejo nos canais autistas ataques que, não sei se a pessoa sabe que ela está fazendo isso, mas neurotípicos são chatos. Neurotípico, não. Cara, você está fazendo o inverso do que você está pedindo para fazer com você, né? Então esse momento eu acho perigoso. Não, esse discurso nós e eles, não. Então, em outro momento eu elaboro melhor essa ideia, né, que eu acho ela bem complexa, e isso me incomoda muito nas redes sociais, tá? Bom, mas aí a gente tem que sair desse momento que a gente é só o autismo, porque você não é só o autismo, você é mais. Aí eu tive esse momento de ser o autismo e depois de ir reconectando com a Gabriela, com o meu todo, com a minha história, que foi permeada pelo autismo, mas não é só autismo, porque eu tenho a minha funcionalidade, porque até as minhas características autísticas, elas falam de mim, elas são inerentes a mim, e eu não sou o autismo, eu sou muito mais do que isso. E aí fui passando então por essa fase de me reorganizar, de ir identificando em mim, sim, quando eu tô com uma sobrecarga sensorial, quando eu tô me debatendo nas minhas questões sociais, como que eu vou lidar com isso, e das minhas questões orgânicas, mas de ser mais livre, sem tudo que eu faço fazer referência ao autismo, para mim, para eu mesma, né? E isso tudo para mim é recente. Eu fiz 2 aninhos de autoidentificação, né? Então tudo isso que eu contei para vocês está sendo uma vivência muito recente, tá? E aí eu acho que uma parte importante que eu vejo no processo terapêutico quando a pessoa vai se identificando, eu estou descendo aqui as mensagens para eu começar a ver, para a gente começar a interagir. É que quando a gente vai aprendendo, tem que passar por essa fase de aprender e identificar, nossa, isso então é em função do autismo, principalmente naquilo que diz respeito às questões sensoriais, porque elas trazem desafios importantes. Eu não gosto de chamar de dificuldade, porque é uma dificuldade, é um transtorno se eu não conheço aquilo ali. Se eu conheço a minha sensorialidade, se eu conheço a minha interocepção, que é a sensação de sentir as próprias vísceras, né, os movimentos internos do corpo, e eu não tenho medo mais dele, porque eu aprendi a conhecer isso é autoconhecimento, eu não vou mais ter meu próprio corpo e as sensações de coração batendo, ou coisa assim, como gatilho para ansiedade. Muitas pessoas acabam tendo crises de ansiedade não por questões psicológicas, mas por questões sensoriais e por não conhecer essas reações. Então, é ter medo do próprio corpo e não saber o que eu faço com esse desconforto que eu estou sentindo. Por isso a importância de aprender técnicas e coisas de autorregulação, né? Então, essa parte é importante da gente. Então quer dizer que quando aconteceu isso e eu senti isso, era uma questão sensorial. Então, a gente passa por essa etapa psicoeducativa mesmo. Exatamente, hoje eu estou bem, é o Vinícius. Hoje eu estou bem, as coisas fluíram, consegui fazer interações curtas, bem sucedidas. Em dias assim parece que nem sou do espectro. E é isso, Vinícius, é muito bacana seu comentário, porque eu me sinto exatamente assim como você descreveu. Porque a partir do momento que você conhece você, que você sabe as suas características autísticas, como você reage, o que te causa mal-estar, como você se regula, quando você está num nível que você precisa de um isolamento maior, que você conhece o quanto de carga de trabalho você aguenta, o quanto de carga social você aguenta, e você passa a respeitar os seus limites, você vai adequando as suas escolhas de vida. E é aí que você começa a mudar a sua qualidade de vida e ser muito funcional.
qual é o problema? Por que muitas pessoas não conseguem fazer isso? Aí sim, agora por questões psicológicas e não por causa do autismo. Porque como a gente não aprendeu isso e a gente cresceu com uma autoestima fragilizada e uma autoconfiança fragilizada, se a gente tiver que colocar limite no outro para falar, olha, já tá bom, não tô confortável, vou embora, eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver autoconfiança, se eu não tiver autoestima. E justamente por essas questões, muitos autistas ficam mais vulneráveis para relações abusivas, né? Não é só pela questão de não conseguir comunicar. Como que eu vou colocar limite em alguém se eu não sei o que é que está me gerando o mal-estar? Entende? Por isso a importância de poder aprender isso. Ah, tá, da cadeira eu já tinha lido. Parece que já cansa só de pensar em socializar e cansa mesmo. É isso, o cansaço é prévio. Eu já nem ligo mais em me enturmar, já me isolo. Eu comecei a fumar para me enturmar. Sim, isso, Isabel, o cigarro e vários outros vícios e estratégias a gente utiliza. Bom, eu alcoolizada, eu sou super sociável. Perigo. Né? É exatamente isso. Ai, tem hora que eu puxo pra cima, não sobe. Alguém perguntou sobre funções executivas. Tem os vídeos. Ah, sim, verdade, Ramona. Tem os vídeos de funções executivas. Bom, olha isso, gente. Vídeos parte 1 e parte 2. Não, achei que você já ia falar o número dos vídeos. Eu falei, ai meu Deus. Como andam suas funções executivas? Ah, perfeito, é verdade. Lá no canal do YouTube, né, no Espectrando, tem esse vídeo. Como andam suas funções executivas. Sim, diz pra gente depois como foi a sua frequência. Ah, tá, essa daqui eu comentei. Ok, também tem um cara de... Acho que era empurrada, que a Isabel quis escrever. Eu, em crise, fico com uma expressão, Vinícius falando, uma impressão péssima. As pessoas pensam que sou grosso, ignorante e arrogante, mas na verdade só tô esgotado e precisando ficar sozinho para me refazer. É isso mesmo, Vinícius. E aí, o que acontece? Ah, Vinícius, você é o Vinícius lá do YouTube que mandou mensagem? É por isso que a gente precisa aprender a colocar limite, saber o meu limite. Porque antes de você chegar no nível já mais estourado, enfim, você avisa antes. O problema é que a gente não aprendeu a perceber os indicadores desse escalonamento. Então, isso faz parte, assim, acontece muito no processo terapêutico, né? Da pessoa, da gente treinando, perceber, olha, quando você estava nesse nível 10, você passou pelo 8, 7, 6, 5, vamos identificar antes, porque aí você consegue regular e chega e lida melhor com a situação. Hoje em dia, na era digital, as pessoas possuem essa dificuldade de interagir no agora e vivenciar. A gente está criando uma sociedade autística. Eu estava no aeroporto um dia e aí me esforçando para não usar o celular. Não, aí eu fui almoçar. Aí, quando eu olhei, todo mundo no celular. Eu fiquei super confortável, porque eu sabia que ninguém estava prestando atenção em mim. A Mari, te entendi, Vinícius. Acontece muito comigo. Não sei me expressar e piora muito no estresse. Isso. E aí, isso gera dificuldade social, né? Alguém tem dificuldade de se expressar e aprender uma outra língua? Boa pergunta. E outra coisa, dificuldade de se expressar. Tem situações que você consegue se expressar muito bem. Eu aqui estou me expressando muito bem. Eu tenho um alto desempenho em me expressar. Mas vai no dia a dia ali, vai numa coisinha no pessoal. Não é a mesma desenvoltura. Então, uma coisa importante da gente observar no autismo leve, com bom desempenho cognitivo, é uma espécie de perda de desempenho em situações diferentes, né? O que leva a essa desregulação? Ixi, Paty, qual desregulação? Agora que eu fui falando, não sei qual desregulação que você está perguntando.
Ah, Paty, na live passada você me fez uma pergunta sobre transgênero, né? E autismo. Sim, tem uns artigos bem interessantes sobre isso. Depois eu te passo. Sempre fui assim comigo. Detesto quando chega um terceiro na conversa. Eu também. Eu até com amigos, só fico bem bebendo. Eu também fico. Eu sempre saía. Deixava bem claro para a terceira pessoa que ela não foi bem-vinda. Pois é, né, Paty? A Paty e o Benício. Eu tinha uma amiga em Belém que ela já sabendo, assim, ela nem sabíamos ainda do autismo, mas ela já conhecia o meu perfil. E aí a gente ia sair, ela falou: "Como é que tá seu estado de espírito? Dá para chamar a fulana?" Não dá para chamar a fulana. Também achava que era só comigo, adoro conversa a dois. Eu sou ótima de interação social a dois. Porque a chegada de uma pessoa nova na relação, como no exemplo do amigo, leva a um estado diferente de antes. Porque é um elemento a mais. A Patrícia Neumann perguntou por que a chegada de uma pessoa nova na relação, como no exemplo do amigo, leva a um estado diferente de antes. Porque é um elemento a mais. Se for uma pessoa desconhecida, aquilo já é vivenciado como uma ameaça. Muitas vezes no cumprimentar já é um problema, né? Porque aí a pessoa pode ir para timidez, ou eu estou aqui toda interagindo, chega uma terceira pessoa, essa pessoa estraga o momento, que é a dificuldade em processar uma mudança, que seria mudar um padrão, né? Mudar a rotina, né? Mudou o planejamento. Eu estava aqui toda focada, eu não estou interagindo, eu não estou atenada, acompanhando nada que está acontecendo ao meu redor, eu estou interagindo com a pessoa e chega um terceiro. Aquilo é uma informação nova, meu cérebro vai demorar a processar aquilo, vai ser uma sobrecarga, é um estressor, é uma variável nova que agora eu vou ter que calcular que não estava nos planos, né? E agora eles vão começar a interagir entre eles. E o ritmo da conversa vai ser diferente. Com um amigo você já está acostumado com o estilo de comunicação, ele também já está acostumado com o seu estilo de comunicação e com o seu ritmo. Agora entrou uma terceira pessoa que você não conhece, ou até conhece, mas também não gosta, ou sei lá o quê. Mas essa interação agora que um fala tal. Por quê? O que acontece na minha vivência? Quando eu tô interagindo, igual aqui, eu tenho essa pausazinha que eu tô procurando, eu tô vendo o que eu quero falar na minha mente, mas tem um delay no que vai sair. E tem que sair preciso. Não vai sair qualquer coisa, vai sair preciso, exatamente o que eu quero falar. E isso torna a minha comunicação mais lenta. E nem sempre as pessoas têm essa tolerância. E nessa pausa pode entrar alguém no meio da conversa, né? E a pessoa já interrompe a conversa ali. Então é muito comum pessoas autistas serem muito interrompidas. Algumas são as que interrompem. Mas no meu estilo de fala, nesse processamento linguístico e expressivo, eu dou brecha para a pessoa interromper, né? E aí dá preguiça cognitiva e aquilo que eu ia falar, que eu estou elaborando com tanto cuidado, com tanta precisão, é jogar pérola aos porcos. Então aí já canso e já não quero mais. E segundo, outra coisa sobre chegar uma terceira pessoa numa conversa, né, é que agora são muitos elementos. Eu estou conseguindo processar o que o outro está falando. E aí chega outra pessoa conversando e provavelmente vai ser um assunto que não vai me interessar. Né? A Mari falou isso mexe muito comigo, aí eu já não sei o que exatamente. Opa, cadê? A Paty aqui. Paty, por que não tenho interesse na terceira pessoa? Se eu dou atenção para alguém é porque ela me interessa em algum sentido. Perfeito, Paty. Perfeito. Eu tô com aquela pessoa, ela é meu interesse. Ponto. Se eu quisesse outra pessoa, eu teria chamado outra pessoa, né?
Eu fui recentemente, um amigo veio me visitar, fazia um tempão que eu não via ele. Aí você quer conversar com ele, você quer contar coisas suas, quer ouvir coisas dele e tal. Aí ele veio com a esposa e ainda convidou outro amigo. Eu fiz caras e boca, saí de lá exausta e frustrada. Ai, gente, tudo bem. Aí depois eu fui pra Uberlândia, o Bruno, adoro. Aí eu fui pra Uberlândia e ele, vamos sair, vamos sair. Posso levar a fulana? Não. Não, aquele dia eu não falei nada que eu queria te ver, você já tava com esse problema, enfim. Gostaria de entender também, acredito que seja inflexibilidade, querer saber controlar e conhecer o ambiente que te faz. Tem a ver com isso sim. O Vinícius, meu limite de interação é com até 3 pessoas ao mesmo. Mais que isso, eu entro em sobrecarga e não consigo mais processar. Fico mudo, minha cara fica péssima. Sou eu, Vinícius, é desse jeito. E aí, gente, dificuldade de socialização não tem a ver só com a dificuldade de expressar, tomar iniciativa numa conversa ou de aproximação. Dificuldade de socialização tem a ver também com a forma que a gente expressa, às vezes de forma rude, e isso gera um transtorno para o outro. Né? O outro não entende a nossa forma também, e ele não é obrigado a entender. Ele não é obrigado a entender, ok? Conversar e interagir para mim já é muito pontual, só se eu estiver interessada mesmo. Parece haver, então, uma relação bem próxima com os estímulos. Sim, é um estímulo, é uma variável ansiogênica. A Mari, gosto de conversar, mas me falta pessoas que me despertem interesse em sintonia. Colega, toca aqui. Né? Olha os meus planos. Eu em Goiânia, então fez 1 ano agora que eu me mudei para Goiânia, ainda não tenho referências sociais. Quando eu faço amizade, é um vínculo muito intenso, muito profundo, né? Um vínculo de verdade. Eu não faço amizades superficiais, isso não me interessa. Então eu tenho poucos amigos, muito vínculo, né? E daí eu sempre crio estratégias de como eu vou arrumar amiga aqui, né? Qual é a estratégia? E conhecer a universidade, ir pro laboratório lá, porque é lá que eu vou conhecer pessoas com quem eu vou conversar dos meus interesses. Eu tenho que estar super bem no dia para dar conta de uma interação a 3. Se eu já estiver cansada, é um desastre. Será que das etapas, né? Ok. Acho que vou usar essa. É da frase, né? Copia a frase. É bem interessante isso. Porque quando há superdotação junto com TEA, a gente orienta a pessoa a usar sua superdotação para melhorar, gerenciar questões do TEA. Perfeito, Paty. É exatamente isso. Não teria coragem de falar que estou em sobrecarga. Não precisa falar que está em sobrecarga. Você fala de outra forma, não precisa se expor. Né? Vocês me dão licença, eu preciso me retirar um instantinho, já volto. Qualquer coisa assim, enfim. E quando isso acontece naturalmente e a superdotação camufla o autismo? É uma pergunta para a Paty, a Ive. E quando isso acontece, naturalmente a superdotação camufla o TEA? Pois é, então aí o que vai acontecer? A pessoa criou, tem uma boa capacidade cognitiva, né? Criou muitas estratégias. Eu estou fazendo uma avaliação que é mais ou menos nesse nível assim. E aí, bem, escarafunchar ali, porque é na sessão interventiva que você vai vendo as dificuldades e principalmente, tá? O autismo, você nasceu autista, ele está lá desde que você nasceu, então desde que você nasceu tem as suas esquisitices, tem as suas coisinhas estranhas, tem as suas doencinhas, tem as suas peculiaridades, está lá na infância. E que vão gerar desorganização. Uma pessoa com altas habilidades de superdotação, e aí eu e a Paty a gente tem que fazer uma live falando sobre essas diferenças, ela não vai desorganizar como o autista desorganiza.
até dar para gerenciar, mas é um saco e um sofrimento. Foi a melhor coisa que fiz, evitar. Gente, que elegância, precisamos adotar, fazer ser a máscara da... Gabizete, não faça isso, dá o seu toque pra coisa, ok? Adorei a dica pra me esquivar dos convites. Não, vocês não têm noção que eu passo... isso é a história que eu recebi, uma mensagem parecida com essa, de uma colega que estava falando que não ia numa festa de amiga invisível. Eu achei aquilo assim tão assertivo e todo mundo ficou, claro, imagina, todo mundo entendeu, né? E eu já não quis ir, e eu falei, cara, é isso. Peguei aquela frase e agora eu adequo ela para tudo para mim. Então ela não foi criada por mim, ela foi copiada. Tudo na vida é Ctrl+C, Ctrl+V. Na altura dos meus 45 anos, eu acho que não perco muito tempo me explicando. É isso mesmo, Verônica, isso vai mudando, sabe? A gente, na maturidade, a gente não... Já não tem tanta aquela necessidade de aceitação que é primordial na infância. A gente já tá, que se dane, problema terapêutico seu, né? Vai tratar. As pessoas típicas pensam que a nossa sobrecarga é frescura. A gente tem que ser ator o tempo todo. Vinícius, as pessoas elas não sabem o que é. E eu sempre falo isso, que é assim, ó. Eu não sabia que eu era autista. Então, se nem eu que era autista, que era profissional que trabalhava com esse público, me percebia autista, se nem eu via isso em mim, eu não posso querer que o outro saiba. Se eu não sabia em mim que eram as questões sensoriais que me geravam irritabilidade, eu não posso querer que o outro saiba. Então, eu sou responsável por entender e conhecer isso, e eu sou responsável por orientar e esclarecer o outro. Por isso que eu falo, olha, eu estou com uma sobrecarga, esse barulho me gera uma ativação e eu preciso me retirar, porque está me gerando um incômodo. Eu sei o que está acontecendo comigo. O que o outro vai pensar, se o outro vai pensar que é frescura, isso é problema do outro, não é problema meu. Eu preciso dar conta do que é meu. Eu falo bem na real, quem quiser continuar meu amigo vai ter que lidar comigo de verdade. Eu tenho que lidar com a disfunção deles. Sobre o problema, sim, a empatia dupla, problema da empatia dupla, né? Do Damian Milton. Mas não pode ser falsidade em falar de uma forma que não sente. Não é falar de uma forma que não sente. Você sente que você não quer ir. Você sente que você está num momento muito particular e que você quer se resguardar. Você só vai transformar isso de uma forma sensível e elegante, como eu fazia antes. Eu simplesmente não ia. Eu não falava nada, não avisava nada. Isso é deselegante, isso o outro se sente desconsiderado. Né? Então, o que eu aprendi, e isso não é mascarar, isso é educação, e as pessoas podem aprender isso em geral, é demonstrar consideração pelo outro, né? E dar um feedback, olha, eu adoraria ir, mas no momento não estou me sentindo bem, vou me resguardar. Não precisa falar o porquê que você vai se resguardar ou não, né? E você tá sentindo aquilo, sim. No meu trabalho também tem medo de mim. Eu sou autismo ambulante. Vejo que, como somos seres sociais, faz falta convivência social, que gere satisfação. Qualquer pessoa sofre se não tiver relações sociais. Exatamente. E é isso que é um mito do autista, né? Que o autista não gosta de socializar. O autista, ele gosta de socializar. Num contexto adequado, né, com estilo de pessoa menos... tem pessoas que ativam mais a gente, outras não. Ok. Eu também não concordo com essa coisa de típico e atípico. Milena falando aqui de apelidos, garota enxaqueca, apelido de Greta, seu Saraiva. Oh, eu sou super seu Saraiva. Pode me chamar de seu Saraiva, que eu sou tolerância zero mesmo.
Eu admito a facilidade que os tipos têm em interagir e se conectar de forma automática, natural. Por exemplo, eu não tenho dificuldade em fazer amizades. Onde eu chegar, hoje eu sou uma pessoa muito articulada, nem sempre foi assim. Então, as pessoas criam afinidade muito fácil comigo. Não significa que eu vou manter aquele vínculo, né? Eu tenho dificuldades de manutenção de vínculo. Outra coisa, eu posso ter uma amizade de longo tempo, ou posso ter uma amizade extremamente intensa, com um grande vínculo com uma pessoa. Se essa pessoa pisa na bola, não precisa ser coisas muito graves, mas quebrou minha confiança, eu não sei flexibilizar, eu não sei resolver conflitos, é 880, e eu desvinculo totalmente, como se aquela relação nunca tivesse existido. E isso fere muito as pessoas, né? E eu não consigo, aí vem a inflexibilidade, né, cognitiva. Mesmo eu falo, poxa, mas podia, né? Mas me gera um troço, parece que tem uma muralha aqui que eu não consigo ir pro outro. É físico, é sensação física. Eu tô saindo da fase o autismo. Eu tô saindo da fase o autismo é tudo, é a Roberta. E cansando um pouco até de ver tudo sobre autismo. Ainda bem, achei que nunca passaria. É uma fase, passa. Eu também. Tenho evitado ver coisas só de autismo. Como a maioria dos que convive conosco não se interessar como eu sobre o autismo. Claro que é. Minha família, ninguém fala sobre autismo, né? Só eu e o meu primo que é autista e que tem 2 filhos autistas. A gente conversa sobre isso. Aqui tá travando. Vai ficar salva. Quase 1 ano só no autismo. Ah, Roberto ficou quase 1 ano só no autismo. Geralmente. Ok. Gente, é isso. Quantas horas? Agora ó, o problema, né? Porque agora o Instagram não coloca limite no tempo mais e a gente vai falando. Enfim. Mas eu vou me resguardar. Senão eu fico falando aqui, né, com vocês. Enfim. Essa vai ser a última live do ano. Pro ano que vem, para 2020, eu espero fazer mais lives. Mas de fato as lives elas são muito cansativas, elas exigem muito, não só de mim ou de outros autistas, de todo mundo que faz live. É muito bom, é muito prazeroso, eu gosto muito, eu sempre falo, eu fico depois muito ativada, é muito estimulante, né? Quando a gente fala do que a gente gosta e aí a gente começa a falar, dá um exemplo que você já associa com outra coisa, então isso é muito bom. Mas eu sei o que isso vai me causar amanhã e não tem problema nenhum, eu topo isso e é só um cuidado então que amanhã eu sei que eu preciso me cuidar, me descansar. Né? E eu desejo um bom Natal para todo mundo. Aqueles que puderem passar isolamento, que inveja de vocês. O melhor Natal e Ano Novo da minha vida foi de 2018 para 2019, que eu passei sozinha lá em Belém. Eu e os meus cachorros, meia luz, luz ambiente, zero compromisso, nada de justificativa, enfim, foi delicioso, delicioso. Mas agora eu tô próximo da minha família, quero compartilhar com eles, sim, mas fico no conflito, ainda que eu ame a minha família, que eu sei que quando eu estiver lá eu não vou querer nem voltar para minha casa, porque eu fico assim, eu fico com preguiça de ir, aí quando eu vou eu fico com preguiça de voltar, enfim. Mas de pensar naquela coisa do ritual de Natal, todo mundo, encontrar, enfim. Poderia encontrar na segunda-feira, seria ótimo, né? Mas ter a obrigação de é ruim. Sensibilidade à rejeição é comum no ser humano, mas provavelmente no autista, porque ele vivenciou muito isso, então ele já tem um trauma importante sobre isso. Como contar
para amigos e familiares ou para as pessoas que conhecemos pós-diagnóstico, vale a pena contar? Daniel, vale a pena contar para quem você quiser, mas não espere, vá sem expectativa. Se você contar, é para contar no sentido de orientar já para colocar os seus limites, né? Porque a maioria das pessoas vão ter aquele comportamento mesmo. Ah, você não parece autista. Ah, mas eu também sou assim. E tá tudo bem, gente, as pessoas falarem isso, porque nem a gente que é autista sabia que era autista. Você não tem que, a gente também, tá? Então a gente tem que ser, a gente tem que, não precisa se aborrecer com isso. Então, o que eu falo muitas vezes? Quando eu estou numa situação que eu preciso colocar um limite para o outro, né, para me resguardar, e eu não quero trazer a coisa do autismo que eu sei que não vai entender e eu vou ter que explicar e não quero. Eu menciono assim, olha, eu tenho uma condição e a minha condição faz com que eu seja sensível a alguns sons ou luz, tal, e isso tá me desconfortando. A pessoa não precisa saber que é autismo, enfim, ou não, né? Contar para familiares eu acho interessante, né? Mas depende do seu vínculo e da sua relação com a sua família, né? Se você tem uma boa relação, nossa, olha, compartilhar aqui com vocês, tenho pesquisado sobre isso, isso aconteceu, tal, enfim, né? Como já acompanhei alguns pacientes. Outros vão levar isso para a família esperando um acolhimento, esperando e não recebe, depois isso dói muito, fica muito frustrado. Eu fiz um videozinho, né? Tá salvo aí, como os familiares reagem ao diagnóstico. Acho que tá no IGTV do Insta mesmo. O álcool também me deixa super sociável. Transtorno está com problema. Aqui está normal. Pode ser, vejo o vídeo, mas não ouço o áudio. Opa! Tá, mas vai ficar salvo sim. Com outras línguas é muito mais fácil. Tem um estudo bem interessante sobre o autismo e pessoas bilíngues, enfim. Na outra língua é muito mais fácil. Não sei se é isso que você quis dizer, The Life Drive, mas numa outra língua eles falam que o estudo mostrou isso, né? Que pessoas autistas que falam uma outra língua, elas se sentem mais à vontade para socializar nessa outra língua. Que interessante isso, né? Uau, me ajudava a socializar, mas tinha amnésia gigantesca. Opa! Tenho dificuldade com idiomas, adoro inglês, estudo todos os dias, mas não consigo destravar. Eu leio, eu escuto, eu entendo, é o input, né? Mas o output, o que sai, não sai. A minha socialização, eu travo. Se me perguntar meu nome, eu não vou saber. As pessoas próximas acham que me expresso, socializo bem, mas não acho isso e me sinto mal. É isso mesmo, porque você criou suas estratégias, você se socializa bem externamente, mas com um preço, que é o sofrimento subjetivo. E aí você tá ali representando ou executando, o outro não sabe disso, e você mesmo que vai avaliar o seu desempenho, porque você sabe que você está executando. E geralmente a gente acha que a gente não fez bem, porque a gente se cobra muito e a gente não tem um parâmetro se socializou bem ou não. E ninguém vai te dar esse parâmetro porque ele não sabe que você está executando. Aqui. Bom, gente, aí olha só, eu tenho que parar de ler porque tem o mesmo problema no inglês, não faz. Senão eu vou ficar aqui, a gente fica até amanhã, né? Mari, eu quando estou esgotado não consigo nem falar direito, fico gaguejando. Lento, muito difícil processar, até responder simples, é uma sensação muito angustiante, é isso mesmo. Às vezes essas pessoas
mais ajuda, às vezes, essa pessoa mais ajuda porque não tô querendo mais falar com meu amigo, e aí chega o terceiro. Sim, tem essas situações também, né, Milena? Quando você não vai com a cara do terceiro. Gente, vocês estão voltando a um assunto passado? É isso? É? Um terceiro elemento costuma ser combo de mais estímulos sensoriais, sim. Acho que vocês voltaram no assunto, né? E como vocês estão me enganando. É comum vocês não irem. Vocês estão interagindo entre vocês e eu aqui de plateia. É isso? Tá, gente, mas ó, eu tô ficando cansadinha, então eu vou parar aqui. Algumas pessoas. Vocês estão conversando entre vocês. Pati, obrigada. Perguntei pra comer uma vez que para mim é o oposto. Ó, a Patrícia falando, obrigada pela resposta, Gabi. Perguntei para eu compreender melhor, uma vez que para mim é o oposto. Eu adoro quando chega mais gente para conversar. A Patrícia Neumann, ela é... Como fala, Pati? É identificada na superdotação, altas habilidades, é isso? Alessandra, sabe o que uma amiga brincava? Que a gente era piriguete de laboratório. A gente quer estar lá participando dos projetos, mas a gente não quer ter o compromisso de produzir, a pressão e estresse de produzir. Sinto que não tenho intimidade com ninguém, nem com amigos de anos. É sempre um problema ter que encontrar em minha casa ou na da pessoa. É isso mesmo. Perdido em situações novas. Opa, saiu aqui. Hoje a magia entrou aqui só passando para dar um beijo. Obrigada, beijo recebido. Para algumas pessoas tá travando, eu espero que fique salva. Qual é a frase? Desculpa por fugir do amigo oculto, saí da live e perdi. Eu vou printar a que eu mando e vou postar para você, tá? Mas vai ficar salvo. Ok? Gente, vamos lá, né? Não termina, é infinita essa lista aqui. Pois é, chegou mais gente pra conversa. Ok. Gente, então é isso, ó. Tem um monte de coisa aqui que eu não consegui ler porque eu realmente estou cansadinha, tá bom? Boa passagem de ano para todos vocês e a gente se encontra em 2021, certo? Beijo, beijos!